Desde quando eu era criança, eu vi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Decidi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar e sentia sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar na tua mão e receber. No programa de hoje receberemos a visita da doutora Valéria Rocha Brasil. Ela é psicóloga, diretora do Instituto de Psicologia Rocha Brasil, doutorando em Psicologia Clínica, mestre em Psicologia Clínica, especialista no tratamento de dependentes químicos. E hoje ela estará falando sobre a dependência química na família, mitos e realidade. Portanto, você, assinante, se tiver alguma dúvida, entre em contato através do e-mail programaabc@netservicos.com.br e terá alguém para tirar as suas dúvidas, porque as minhas vou tirar agora com a doutora Valéria. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Cláudio. A gente já se conhece. É verdade. Já há algum tempo e, por coincidência, já há muitos anos atrás você veio nesse praticamente o mesmo programa, não é? Do Gábata. Isso, coincidência, eu reconheci ao entrar aqui. Eu falei, já vim aqui. Coisa boa, então já está familiarizada. É. E o assunto é pertinente ao que nós falamos aqui no dia a dia, dependência química, e você, eu sei que entende muito, já ouvi algumas das suas palestras e parabenizo, porque hoje, assim, as pessoas, não todas têm o mesmo nível de entendimento e se tornam especialistas, porque hoje a gente precisa de pessoas, não só agentes multiplicadores, mas as pessoas que estão na linha de frente, médicos, entenderem a problemática de um problema complexo que é a dependência química. É verdade, é muito específico também, né, Cláudio? Realmente você tem que ter aí uma experiência bem específica com dependência química. Não dá para você ser psicólogo, nunca ter tido contato com isso e achar que vai lidar bem com a questão, porque é uma questão realmente bem complexa, bem específica, que você tem que ter aí uma formação direcionada para esse assunto. Você, assim, quando já, assim, no processo do seu curso, a gente sabe que não tem essa cadeira já dentro do próprio curso, são cursos que a gente faz de extensão, especialização. Você já tinha em mente em trabalhar com dependentes químicos? Não. A construção profissional é todo um processo que nós vamos passando. Então, inicialmente, eu trabalhei na área de recursos humanos, no início da minha carreira, e posteriormente eu fui fazer um curso de especialização em psicologia clínica na França e psicopatologia, e lá tinha uma matéria específica sobre dependência química. E eu comecei fazendo essa matéria, fiz estágio em clínicas lá e me apaixonei. Aí foi amor à primeira vista, né? Caramba, aí eu comecei minha carreira lá na França e depois vim para o Brasil e dei continuidade, estou até hoje. São 25 anos de carreira aí. Mas você é escolaridade, 25 anos de carreira, você sem querer. Comecei cedo. Tá certo, com 10 anos ou nem 8. Tá certo. Aqui o pessoal esconde, viu, Valéria? O pessoal não entrega assim tão fácil. Mas é uma carreira aí bem longa e eu tive experiências em clínicas, em vários modelos. Isso faz com que a gente componha uma visão ampla
E dependência química você tem que ter uma visão ampla, né, Cláudio? Não dá para você querer enquadrar todo mundo no mesmo esquema. Sem dúvida. Então... E você já veio para o Brasil já assim, após o seu curso, vou voltar-me para essa cadeira ou para essa área? Exatamente, eu vim direcionada para essa área, porque lá eu trabalhei com dependência química, como estagiária e tal, mas gostei muito. Então eu já vim para o Brasil para trabalhar dentro de clínicas e fiquei muitos anos dentro de clínicas de internação, o que dá uma bagagem fantástica, porque tudo é mais fácil dizer o que não acontece numa internação, né? Então, todos os fenômenos que aconteciam interrelacionais, de cada um, familiares, isso foi trazendo uma bagagem muito grande para que hoje a gente consiga desenvolver um trabalho bem amplo no Instituto Rocha Brasil. Maravilha. E lá o problema era mais avançado em relação às drogas do que aqui? Não, não é mais avançado. O tipo de droga é um pouco diferente. Em termos de álcool, não. O alcoolismo lá é tão intenso quanto aqui. Mas a questão, por exemplo, das drogas injetáveis, no caso a heroína, tem muito mais lá do que aqui. Sem dúvida. Então, o contato que eu tive com pessoas dependentes de heroína foi muito intenso. E aí o tratamento através de metadona, isso eu tive a oportunidade de vivenciar um pouco. Inclusive os programas de redução de danos na época, que tinha aquela questão de trocas de seringas, eu tive a oportunidade de ter essa experiência. Eu fiz um estágio no Marmottan, em Paris, do Dr. Claude Olivenstein, né? E também tive a oportunidade em Lyon e tive contato com o Dr. Jean Bergeret. Então, são visões que hoje eu não sigo propriamente dita. Eu ampliei para outros caminhos a minha formação, mas eles deram bases muito importantes aí na minha formação. E o desespero das famílias, tanto as de lá como as daqui, são parecidas quando descobrem que o filho está usando uma substância? O sofrimento humano é universal, né, Cláudio? Então, realmente o sofrimento ocorria, só que lá a forma de abordar a família era uma maneira muito fragmentada, pela própria estrutura de saúde da França na época, fazia muitos anos atrás. Então tinha, por exemplo, o Marmottan, ele não trabalhava as famílias no Marmottan, ia para um outro centro específico de trabalho às famílias, o Centre Monceau, que eu cheguei a ter um contato lá. Então, a comunicação entre os profissionais ficava mais difícil, porque, imagina, você trata o dependente químico num local e trata da família uma outra instituição. Fica difícil. Aí, esse intercâmbio ficava um pouco complicado, né? Mas isso é pela cultura, pela forma com que a saúde era organizada lá na época. A vantagem é que lá era aberta à população em geral. Hoje, aqui no Brasil, nós ainda temos dificuldade de trabalhar dependentes químicos que não têm recursos. Então, você buscar recursos gratuitos no Brasil, ainda hoje é muito difícil. Sim, lá na França, não. Lá na França, o tratamento era acessível a todo mundo. Totalmente gratuito, custeado pelos órgãos públicos. Com internações. Internações, ambulatório, todo tipo de assistência estava vinculado ao órgão público e subsidiado por ele. Então, isso era admirável em termos de trabalho, porque você via uma equipe enorme, interdisciplinar, que também era muito bacana isso, e eles não estavam preocupados com o número de dependentes internados, eles estavam preocupados com o trabalho que eles iam desenvolver. Então, você via profissionais muito bem formados, uma equipe enorme, com poucos pacientes internados. Aí eu trabalhava aqui no Brasil em clínicas particulares, que era sempre um sofrimento o número de pacientes internados, porque tinha a questão financeira, você tinha que manter toda uma infraestrutura com 1 ou 10 ou 20 ou 30 pacientes. Então era um sofrimento, no começo da minha carreira, nessas clínicas particulares, essa questão de você manter o nível do trabalho, custeando toda uma infraestrutura de profissionais muito bem formados, com um número pequeno de internos, né? Então, isso não havia na França, porque era tudo subsidiado. Não existia sequer colândias como no Brasil.
Não. Aí tinha os guetos, né? Os guetos. Tinham os guetos sempre existiam. Tanto é que os programas de redução de danos iam justamente para esses guetos para tentar abordar o dependente químico e vinculá-lo de alguma forma a um tipo de tratamento, através da próprio instrumento, veículo de uso de drogas, que era a seringa, né? Realmente, a redução de danos vem de lá mesmo, essa ideia, porque aqui até agora não está dando certo e espero que nem dê, porque essa coisa de morrer devagarinho é muito difícil para nós. É porque a palavra redução de danos, ela precisa ter um olhar amplo. Se você pensar assim, na hora que você recebe um dependente químico, que ele está resistente ao tratamento, você vai abordando ele, você vai conversando com ele. Então, por exemplo, vamos imaginar que ele não acredita que ele é alcoolista. Não, eu não sou, imagina, eu paro quando eu quero, não sei o quê. Você monta um programa com, você acha que você pode? Tá bom. Então, fica tanto tempo sem usar, por exemplo. Ou você consegue ficar esse período sem usar, ou quando você usar, você consegue não dirigir. Essa lei, ao beber não dirija, isso é uma redução de danos. Sem dúvida. Você não vai fazer a população parar de beber, mas você vai evitar, através de uma política pública, que a pessoa que bebeu vá e dirija. Isto é redução de danos. Então, essa visão da redução de danos é que a gente tem que ampliar e adaptar às nossas necessidades aqui. Não adianta eu pensar, não, vou fazer um programa de redução de danos igual ao que é realizado num determinado país da Europa. Não tem nada a ver isso. Sem dúvida. Agora, uma política pública que proíbe dirigir alcoolizado ou sob efeito de álcool, isto é uma política de redução de danos. Nesse olhar é válido. Mas o olhar, assim, muitas vezes confunde de, não, em vez de você utilizar tanto de cocaína, utiliza menos, ou troca a cocaína por outra droga, não. Isso é uma distorção. Isso é uma distorção, realmente. Então, vamos ver, assim, em termos de quando uma família fica sabendo que seu filho está utilizando uma substância. A gente vê que aqui as famílias ficam muito apavoradas, diferente de lá, porque já tem um programa divulgado pelo governo, escola, cultura. Aqui não. E aqui? O que você sugere às famílias quando fica sabendo que seu filho está utilizando droga, uma vez que é mais difícil o acesso ao tratamento? O que você pode falar para o nosso telespectador? Olha, nós temos um trabalho que tem se desenvolvido cada vez mais aqui no Brasil, que são os grupos de ajuda mútua. Então, essas famílias que recebem essa notícia precisam procurar, sempre vai ter um grupo de ajuda mútua próximo da sua casa, Alanon, Naranon, Amor Exigente. Essas pessoas que vão para um grupo, primeiro, os grupos são completamente gratuitos, então isso tem acesso a toda a população tem acesso tranquilo para esses grupos. E nesses grupos eles vão receber muitas vezes apoio, vão ver que não estão sozinhos e até um direcionamento de comunidades terapêuticas, de profissionais da área. Então, às vezes você não sabe o profissional, não sabe onde existe ajuda, o grupo de ajuda mútua pode colaborar muito no direcionamento, apoio e acolhimento no primeiro momento dos familiares. Mas é sempre importante que o familiar aceite ajuda, vá atrás de ajuda. Não tente ser onipotente e achar que você vai tirar o seu dependente químico da droga sozinho. Não dá. Então, perceba que é uma situação muito difícil e que você precisa de ajuda. Agora, ajuda específica. Não vai